Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje a gente vai falar sobre essa plantinha aqui, ó. Uma já com início de floração, né? E a outra tá com um botãozinho aqui embaixo. Essa planta chama-se Afelandra, também com o nome científico de Afelanda squarosa, né? Gente, era da família Acantaceae, é um pouquinho difícil de falar, né? E essa planta é originária do Brasil, aqui da região sudeste da nossa Mata Atlântica, tá? Essa planta é muito bonita, ela é muito resistente, ela vai muito bem em locais de meia sombra, né? Ela pode pegar assim uma luz difusa, um pouquinho de sol da manhã, mas o resto do dia é interessante você colocar em local mais de sombra, evitando aquele sol muito intenso para que ela não queime. Ela é uma planta que dura bastante, né? Ela chega em média de 50, 80 centímetros de altura. Em locais internos, essa adaptação, aí assim, tem que ver, né? O local tem que ser muito bem ventilado. E ambiente interno também, outro cuidado que você tem que tomar, porque como ela é de região de chuvas, né? Então é sempre de vez em quando pulverizar uma água nas folhas para aumentar a umidade relativa, né? Na folha e sempre manter limpo por causa da poeira. Isso é uma coisa importante, ou você lavar, né? Levar para uma torneira ali e dar uma boa lavada. E também passar por um vaso um pouco maior, né? Esse vaso aqui no caso, ele é um vaso comercial, então é bom você passar por um vaso um pouquinho maior ela. A floração dela é mais sempre na primavera e no verão, onde ela vai dar essa florada mais intensa, né? E ela é uma flor que dura bastante tempo, né? É uma planta muito bonita, né? E mesmo sem flor, né, ela sempre vai ser uma planta interessante para você ter na sua coleção ou na sua casa, dar uma decorada legal, né? Também não é interessante colocar num local onde bate muito vento. Ela vai ressecar muito, aí vai provocar aquele mesmo problema que eu falei para vocês da parte interna, né? Então o ambiente que você vai colocar sempre tem que ter uma umidade relativa mais alta, por causa dessa questão da onde ela vem. Então isso é importante sempre observar, de onde vem a planta. Ela vem do local úmido, então você tem que colocá-la no local onde há uma umidade relativa do ar mais alta. O solo dela, o solo que você vai usar para essa sua planta é sempre um solo bem drenado, né, com bastante matéria orgânica, e de vez em quando tirar um pouco daquela terra velha, né? Eu tenho esse hábito, né, em todas as minhas plantas de pegar, depois nos períodos, tirar uma camadinha de terra velha ali, misturar um humus com outra terra, humus e minhoca, né? Misturar com substrato, fazer uma mistura e colocar ali por cima. Então essa renovação de terra, o ideal é que você faça pelo menos umas 2 vezes por ano. Isso não só na Afelandra, e sim em outras plantas também, isso vai auxiliar bastante. E sem contar essa adubação mensal, né? Ainda mais quando você cultiva suas plantas em vaso. Isso há necessidade de pelo menos uma vez por mês fazer uma adubação. Aí você pode usar churume líquido, humus dissolvido, em menos quantidade, claro. Ou você pode também adquirir um adubo químico, mas aí, gente, preste sempre bastante atenção de usar na quantidade que o fabricante indica. E eu vou falar uma coisa para vocês, o fabricante já manda você usar a dosagem máxima. Então sempre é bom verificar, dar uma pesquisada a respeito da planta para ver se a dosagem dessa quantidade que eles mandam você usar ainda não é muito alta. Geralmente na Afelandra, no Lírio da Paz, é interessante você usar às vezes até a metade da quantidade do que eles indicam, né? Você não tem a necessidade de usar exatamente a dosagem. Não vai lá por conta própria. Hoje eu vou adubar minha planta. Vai lá e mete 2, 3 colheres de fertilizante químico na sua planta. Gente, pode ter certeza, isso não vai dar certo. Então, sempre cuidado. Então, o solo mantenha sempre bem drenado, né? Sempre, se você passar essa planta para um vaso maior, faça uma drenagem bem feita, de preferência com argila expandida, caco de tijolo, caco de telha, tá bom? Outro cuidado importante na sua Afelandra, tá? Limpeza das folhas velhas, tá? Tire essas folhas velhas da planta. Ela começou a secar, você passou ela para um vaso maior, ela começou a crescer, ela começou a criar uma estrutura maior, e óbvio que com o passar do tempo as folhas vão amarelando e vão secando. Então você sempre retira essas folhas, não deixa essas folhas ali decompondo,
porque elas acabam criando fungos e bactérias ali que podem passar uma doença, apesar de que ela é bem resistente, né? Porque ela é uma planta brasileira, então ela é bem adaptada à nossa condição aqui. Cuidado assim um pouco com o clima mais frio, né, na região sul ali, onde você tem a questão da geada. Então ali você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Chega no inverno, se você vê que vai ficar muito frio, temperaturas muito tempo abaixo de zero, coloca ela mais num ambiente bem mais protegido, dentro de uma estufa, ou até à noite assim abrigue ela, né, para que ela não congele do lado de fora e acaba morrendo. Um outro cuidado é sempre com as pragas, né? A cochonilha geralmente ataca ela um pouco, que é aquela, parece um algodãozinho branco que dá embaixo da folha. Então esse aí é um cuidado que você sempre tem que tomar, né? Evite assim de deixar isso tomar conta. Sempre é bom, isso não só na felândria, em outras plantas também, sempre verificar, né, antes que dê um problema maior. Então cuidado sempre, né, com essa questão de pragas. Fique de olho na sua planta. Isso vai te evitar muitos problemas. Qualquer coisa, você vai lá no canal, entra lá que a gente tem um inseticida lá que a gente prepara, que você não precisa comprar um fertilizante, um veneno tão forte para passar na planta, tá bom? E outra coisa, pessoal, se esse vídeo está sendo útil para você, se você está gostando desse vídeo, vai lá, se inscreve no canal, dê o seu like, tá bom? Se puder também compartilhar com outras pessoas, eu fico bem grato. Bom, pessoal, com o passar do tempo, a sua felândria ela começa a estiolar, ela começa a esticar e ela vai ficar com esse caule aqui, ó, cada vez mais pelado. Então, se você verificar, você vai ver que você vai poder podar essa sua planta e ela vai começar a provocar esse tipo de brotação lateral. Não sei se dá para ver bem aqui, vou tentar mostrar para vocês, ó. Acho que dá para ver mal, mas dá para ver ali que tem um pequeno broto, ó. Essa brotação lateral ela vai ser mais intensa quando você faz essa poda, óbvio, passa por um vaso um pouquinho maior para que ela cresça com mais vigor, né? Então, você pode usar esse pendão para fazer uma nova muda. E a outra forma de fazer mudas são justamente esses brotos laterais que tem aqui em cima ou mesmo na planta, que você também pode retirar e fazer novas mudas a partir dele. Então essa é uma das melhores formas para você reproduzir a sua felândria em casa, né, para você ter mais quantidade. Essa planta também ela é parente, né, dos camarões amarelo, do vermelho, né? É dessa mesma família. Então é uma planta que quando ela solta aquelas flores, né? Porque isso aqui na verdade não é uma flor, né? Então ele vai soltar aquelas florzinhas, ela também atrai beija-flores para seu jardim. O único cuidado, não planta no sol, aquilo que eu já havia falado. Ela é uma planta de sombra ou de meia sombra, pega aquele solzinho da manhã, que inclusive esse sol, essa pequena quantidade de luminosidade do sol, logo no início da manhã, ele auxilia na florada dessa sua planta, tá? E se você deixá-la no local onde não tem luminosidade o suficiente, ela acaba não florindo. Isso são dicas para várias plantas de sombra, sempre cuidar, né? Tem algumas que realmente não suportam o sol, mas precisam de boa luminosidade. E algumas com um pouquinho de sol já melhora bastante a questão da sua floração. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço.